Ó, isso daqui eu faço com uma certa frequência. Eu abro uma conversa, por exemplo, no ChatGPT, faço uma pergunta sobre um assunto que eu ainda não conheço e recebo uma explicação muito clara. A resposta vem organizada, os conceitos parecem se encaixar e, enquanto eu estou lendo, eu tenho a sensação de que entendi. Só que depois que eu preciso usar aquilo, eu preciso tomar uma decisão, comparar duas alternativas, reconhecer uma exceção, explicar com as minhas palavras ou aplicar no meu caso de uso. E aí é quando aquela clareza começa a se desmontar. Então, a pergunta que eu passei a fazer é: eu aprendi ou apenas reconheci uma explicação que parecia clara na tela, no que a IA passou ali para mim? Para mim, o teste não é conseguir repetir a resposta da IA. Eu começo a confiar que entendi quando consigo fazer quatro coisas: explicar o assunto sem depender da formulação que acabei de ler, comparar a possibilidade de tomar alguma ação e saber o que poderia mostrar que aquela resposta está errada. Isso não quer dizer dominar o assunto inteiro. Às vezes, eu só construí contexto suficiente para tomar a próxima decisão. Mas existe uma diferença enorme entre isso parece familiar e eu consigo pensar com aquilo. Essa distância que eu uso a IA para diminuir. Não para eliminar o estudo, mas para entender mais rápido no território e descobrir onde o meu entendimento ainda é frágil. E no meu caso, isso quase sempre começa com alguma coisa que precisa acontecer de verdade. Eu raramente acordo e penso, agora eu vou estudar um assunto enorme e até dominar tudo. E só depois vou procurar uma utilidade para isso. Alguma coisa que precisa ser construída, corrigida, decidida, investigada ou compreendida. Pode ser um sistema para um nicho que eu ainda não conheço, uma integração que parou de funcionar, um cálculo de custo que não fechou, uma passagem bíblica que levantou uma dúvida para mim, uma receita que precisava ser adaptada ao que eu tenho de ingrediente. Esse problema funciona como um filtro. Ele não me diz tudo que existe no assunto, mas separa o conhecimento interessante do conhecimento necessário para eu avançar agora. E continua tendo valor. Eu só percebi que o meu aprendizado mais profundo costuma acontecer quando existe uma consequência para aquilo que eu estou tentando entender. Só que ter direção ainda não significa saber onde eu estou entrando. Quando o assunto é novo, a primeira resposta que eu procuro não é resposta final. Eu preciso montar um mapa. Quais peças existem, como elas se relacionam, quais termos eu preciso conhecer, o que é central e o que ainda é detalhe. Isso aparece muito quando eu estou estudando uma ferramenta de inteligência artificial, por exemplo. Sabe, eu estava aprendendo esses frameworks aqui na época. Saber, por exemplo, o que é o Ernst, LangGraph, isoladamente, não resolve a minha dúvida. Eu preciso entender se eu estou olhando as ferramentas concorrentes, peças complementares ou camadas diferentes em um sistema. Às vezes, uma conversa começa com cinco nomes que parecem disputar a mesma função. Quando eu monto o mapa, percebo que a comparação estava errada desde o início, porque as peças resolviam problemas diferentes. O mapa ainda não escolhe por mim, ele só impede que eu tome uma decisão usando categorias confusas. Depois que eu consigo enxergar as peças, eu comparo. Mas eu não comparo para encontrar um vencedor universal. Eu comparo para entender as condições de escolha. Quando alguém diz que uma ferramenta, uma infraestrutura, uma LLM é melhor, ainda faltam algumas perguntas. Por exemplo, melhor para qual tarefa, em relação a qual alternativa, com qual custo, assumindo qual risco e até onde essa vantagem continua existindo. Foi assim que eu deixei de olhar só para o preço de um modelo e comecei a considerar o custo de uma tarefa concluída. Uma opção barata pode exigir mais tentativas, mais correção e mais tempo humano. Uma opção mais forte também pode ser desperdício numa tarefa simples. Comparar me ajuda a enxergar fronteiras. Eu não saio com a melhor ferramenta, eu saio entendendo em que cenário cada decisão faz ou deixa de fazer sentido. Só que até aqui a comparação ainda está num cenário controlado. Uma resposta genérica começa a ter valor quando encontra a realidade. Então eu começo a levar a explicação para o meu caso. Onde isso entra no meu projeto, como fica considerado a minha infraestrutura, o que muda para esse cliente, esse nicho, se a quantidade continua correta depois que eu alterei a receita, se essa interpretação se sustenta no contexto do texto. Isso é contextualizar. E contextualizar não significa escrever um prompt gigantesco contando tudo o que aconteceu na minha vida. Significa fornecer as informações que realmente mudam a resposta. Se o custo é uma restrição, ele entra. Se existe uma tecnologia que precisa ser preservada, ela entra.
Se a quantidade de um ingrediente mudou, isso entra. Se um versículo bíblico faz parte de uma passagem maior, o contexto entra. Quando a explicação encontra essas restrições, as premissas escondidas começam a aparecer. E aqui começa uma das partes mais importantes do meu processo. Quando alguma coisa não fecha, eu paro. Às vezes eu estou olhando um cálculo e perguntando por que multiplicou isso duas vezes? A infraestrutura entrou nesse custo? Às vezes uma campanha de marketing, por exemplo, aparece como ativa lá no Business Manager do Facebook, mas não gastou nada. Então o problema não é simplesmente concluir se a campanha foi boa ou ruim. Primeiro, eu preciso entender se ela chegou a operar. Em outro caso, duas ferramentas parecem alternativas, mas a arquitetura mostrava as duas conectadas. Ou no caso da culinária, eu alterei um ingrediente e a proporção sugerida continuou exatamente igual. O meu entendimento começa a aparecer quando eu consigo discutir com a explicação. Não é discutir para vencer a inteligência artificial, é conseguir apontar qual parte não acompanha o restante e perguntar qual premissa está errada, incompleta ou fora de contexto. Só que encontrar uma incoerência não prova automaticamente que a IA errou. O problema pode estar na resposta, nos dados que eu forneci, na forma como eu fiz a pergunta, ou numa premissa que eu já trouxe errada. Então a contradição não me autoriza a escolher a explicação de que eu gosto mais. Ela me dá uma direção de investigação. Eu posso refazer o cálculo, abrir a documentação, conferir a configuração, voltar o texto, testar outra proporção ou observar o resultado real. Isso é importante porque dá para usar a IA de duas maneiras igualmente ruins: aceitar tudo porque a resposta parece bem escrita, ou rejeitar tudo no momento em que ela confronta o que eu já pensava. O ponto não é concordar nem discordar rápido, é descobrir qual evidência consegue separar as hipóteses. E a forma mais eficiente que eu encontrei para descobrir essas lacunas é aplicar cedo. Eu estudo o suficiente para dar o próximo passo e coloco aquilo em contato com o problema. Quando eu testo uma integração, aparecem permissões, formatos e estados que não estavam visíveis na explicação geral. Quando eu desenho uma arquitetura, descubro onde as responsabilidades se sobrepõem. Quando eu recalculo uma margem, percebo qual custo ficou fora. Quando eu faço uma receita culinária, a textura e o ponto respondem. Quando o estudo bíblico chega à aplicação pessoal, eu preciso separar com mais cuidado o que é texto, interpretação e conclusão minha. A aplicação não acontece depois que o aprendizado termina. Ela revela a próxima coisa que eu preciso aprender. Foi assim também no projeto de agentes jogando Pokémon. Eu queria colocar uma IA para observar o jogo e decidir e agir. Só que para construir isso, eu precisei aprender Lua e entender como o Python, o emulador, a memória e as ferramentas se conversavam. Eu não comecei dominando todas essas partes. O problema concreto foi revelando quais pedaços eu precisava estudar para fazer o próximo movimento funcionar. Esse projeto é uma referência muito clara para mim, porque materializou o aprendizado durante a construção. Mas ele não é uma exceção, nem um método específico para a programação. É só um caso que ficou visível um comportamento que se repete em outras áreas. Na prática, um movimento fica mais ou menos assim. Eu aprendo uma parte, aplico, encontro um problema, volto para a investigação, corrijo e aplico de novo. Eu não trato isso como uma metodologia com um nome, porque a ordem nem sempre é perfeita. Às vezes a contradição aparece antes da aplicação. Às vezes eu preciso refazer o mapa porque descobri que estava comparando coisas diferentes. Às vezes, o resultado obriga a abandonar uma hipótese inteira. O que se repete é a alternância entre a conversa e a realidade. Se eu esperar domínio completo antes de agir, eu adio perguntas que só a execução produz. Se eu agir sem nenhum mapa, eu transformo o aprendizado em tentativa aleatória. Aí eu preciso decidir como aquela resposta será confrontada. E em sistemas eu tenho critérios relativamente diretos. O código executa, o teste passa, o log mostra o comportamento esperado, a documentação sustenta aquela implementação, o sistema faz o que deveria fazer. Uma resposta pode ser elegante e ainda assim falhar na execução. Também pode acontecer o contrário. Alguma coisa funciona uma vez, mas não está correta, segura ou compatível com o restante do projeto. Por isso, executar é importante, mas não é o único critério. Eu preciso cruzar o comportamento real, teste, documentação e restrições. E eu não posso copiar essa mesma régua de validação sem mudança para qualquer assunto. Estudo bíblico, por exemplo, a IA pode me ajudar a organizar o texto, levantar o contexto, comparar interpretações e formular perguntas que eu ainda não tinha percebido.
Mas ela não ocupa a autoridade espiritual final. E eu preciso manter separadas algumas camadas: o texto, o contexto, a interpretação, a tradição e a aplicação pessoal. Uma resposta muito convincente da IA não substitui a Bíblia como fonte central. E uma aplicação que mexe comigo também não transforma automaticamente a minha leitura na única interpretação possível. Então, o comportamento de investigar continua. O que muda é a hierarquia das fontes e o cuidado com a conclusão. A IA pode ajudar a enxergar a pergunta. Ela não recebe o direito de decidir sozinha o que o texto significa. Na culinária, a validação é física. No caso de uma cocada ou de outra receita adaptada, sim, isso daqui eu joguei na IA as receitas, eu posso usar a IA para entender as funções dos ingredientes e recalcular proporções. Só que a conversa não prova sabor, textura, consistência, ponto ou quantidade final. A receita é uma hipótese que precisa sobreviver à panela. Em negócios, business, a resposta encontra outro tipo de realidade. Uma margem só existe se os custos relevantes entraram. Uma campanha de marketing não pode ser avaliada apenas por uma métrica bonita. Eu preciso olhar os números, as regras, a operação, o que de fato aconteceu e qual decisão aquele conjunto sustenta. Os instrumentos mudam, mas o limite é o mesmo. A conversa não pode validar a si própria. Depois de investigar, aplicar, validar, eu quase sempre transformo o que entendi em alguma coisa que possa ser recuperada. Pode ser um relatório, um arquivo Markdown, uma arquitetura, um roteiro, slides, instruções de implementação ou um handoff para outra pessoa ou agente IA. Quando eu tento explicar, as relações soltas precisam ganhar causa e consequência. Uma decisão precisa carregar a premissa que a sustenta. Uma recomendação precisa dizer onde deixa de valer. Documentar também expõe buracos. Às vezes eu achava que tinha entendido, mas não conseguia explicar por que uma etapa levava à seguinte. A documentação não torna a conclusão verdadeira. Um erro pode ser muito bem organizado. O ganho é que o raciocínio deixa de depender da memória da conversa, ele fica recuperável, inspecionável e mais fácil de contestar. Agora, dá para voltar à pergunta do início. Eu uso IA para diminuir a distância entre entrar num assunto desconhecido e conseguir pensar, questionar e tomar uma decisão verificável sobre ele. O problema real da direção, o mapa me ajuda a localizar as peças, a comparação mostra as contradições da escolha, o contexto obriga a explicação e encontrar a realidade. Depois, a contradição, a aplicação, a validação mostram se eu realmente consigo usar o que entendi. E a documentação preserva o raciocínio para ele não desaparecer quando a conversa termina. O ganho não é eliminar o esforço intelectual, é acelerar o caminho entre o primeiro contato, um mapa, o teste, o erro, a correção e a aplicação. Quanto maior o risco da decisão, maior precisa ser o rigor da fonte, do teste e da revisão. A IA acelera o percurso. O julgamento continua sendo minha responsabilidade. Se eu terminar a conversa sem saber o que fazer, sem conseguir explicar o assunto e sem saber o que poderia contradizer a resposta, provavelmente eu ainda não aprendi o suficiente. Se tudo isso aqui fez sentido para você, se te ajudou de alguma forma, já deixa seu like e se esse tipo de investigação te ajuda, se inscreve no canal e me conta nos comentários qual assunto você está tentando aprender agora, nesse exato momento, utilizando IA. E em que ponto da explicação ainda desmonta quando você está tentando usar a IA? Até a próxima.